Deus, localiza aí na tua Bíblia Salmo de número 20. Salmo de número 20, nós vamos ler todos os versículos. É um salmo, considero pequeno, e que dá para fazer a nossa leitura. Você também pode procurar aí primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Enquanto os irmãos procuram, eu quero cumprimentar também os irmãos que estão nos assistindo pela rede Semear no YouTube. Que a paz de Cristo esteja com vocês também. E aí, se não for importuno, também localiza aí na tua Bíblia Salmo de número 20. Nós estamos nesse mês, para quem ainda está nos visitando hoje, ou quem ainda está nos assistindo pela primeira vez hoje, nós estamos nesse mês falando sobre oração. Em todos os nossos cultos, em todos os nossos templos, nossas mensagens versam pela ação de orar. E nesta noite eu quero falar sobre os benefícios de se orar pelas autoridades. Olha só o que está escrito no Salmo de número 20. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em o nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei, quando clamarmos. Amém? Meus amados irmãos, a intercessão é uma das formas que a gente tem de estar na oração. Intercessão é o ato de você falar, pedir por alguém. E no nosso caso, de você orar a Deus em favor de outra pessoa. E Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, ou seja, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Em algumas versões diz, por todos aqueles que se imbuíram ou se intitularam autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. A título de introdução, nós precisamos entender que nós precisamos fazer intercessões por todos os homens. A intercessão, ela precisa ser uma prática das nossas atividades, dos nossos momentos de oração. Nós precisamos orar, dar ações de graça, e Paulo a Timóteo vai dizer que esta prática de interceder por todos os homens, ela precisa ser em todas as ações da oração, porque a gente ora buscando a Deus, a gente ora pedindo algo para as nossas vidas ou para a nossa família, a gente ora por consagração, a gente ora para falar de alguma coisa, para louvar e adorar ao Senhor, a gente ora para agradecer, a gente também ora em favor das outras pessoas. E Paulo usa todos os termos, todas as atividades que estão imbuídas na oração, ele coloca para todas elas, em todos esses atos de oração, nós precisamos interceder por todos os homens.
E aí, entre os homens, ele fala das autoridades, que no texto em questão, na sua época, os reis era o símbolo da autoridade. Por isso que os reis, as autoridades precisam ser incluídas. Nesse mês de junho nós estamos falando sobre oração, mas não esqueça também que nós estamos no ano do clamor. E no ano do clamor, a nossa oração, além dos nossos objetivos de oração, que a igreja DEF já tem, incluiu-se as autoridades. Autoridades políticas, autoridades policiais, autoridades judiciais, autoridades patronais e as autoridades religiosas também. Toda pessoa que está embutida de autoridade, está investida em alguma autoridade, precisa estar coberta pela nossa intercessão. Por isso é importante, é necessário e Deus espera que a gente interceda pelas autoridades. Ontem o pastor Éfaso falou que a oração é uma chave que liga as coisas na terra no céu e que liga as coisas do céu na terra. Portanto, nós precisamos ligar nos céus, que o reino de Deus venha e que a autoridade que estão investidas, seja em qualquer setor, elas precisam também estar amparadas no reino de Deus, que é a presença do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos orar pelo presidente. É por isso que nós precisamos orar pelo primeiro-ministro. É por isso que nós precisamos orar aqui em Portugal pelo presidente da Câmara, pelos vereadores. Nós precisamos orar por todas as autoridades, por todos os policiais, pelos pastores, toda pessoa que tem algum tipo de autoridade, tem alguma liderança sobre alguma pessoa, ela precisa estar alcançada, ela precisa estar abraçada pela intercessão dos crentes. Aí você pergunta, e as autoridades ruins? Um Hitler da vida, ou qualquer outro tipo que se faça de alguma pessoa que foi investida de autoridade, que trouxe caos, que trouxe males para a sua população e até para a população no contexto mundial. A palavra de Deus diz que todas as autoridades, elas são autorizadas por Deus. Não é que Deus escolhe todas as autoridades, Ele permite que todas as autoridades que foram investidas, todos os reis que tomaram o poder, ou outro tipo de prática de autoridade, que tomou o poder, ou que conquistou o poder, seja através do voto, ou através da sucessão, ou através da posse irregular, todas essas pessoas passaram pela permissão e pela autoridade de Deus. Por que Deus permite isso? Por que Deus autoriza isso? Na nação de Israel, Deus permitiu essas coisas porque a nação de Israel, ela tinha a palavra de Deus. Ela é a guardiã da lei do Senhor. E ela tinha as informações, as instruções de se seguir corretamente. Se o rei desta nação, que é a guardiã da palavra de Deus, não segue as autoridades, ele é deposto. Mas se o povo segue o seu rei, Deus acaba tirando o rei e trazendo reis maus, para que eles pudessem voltar-se para Deus. As outras nações que não servem a Deus, é um meio de Deus mostrar para elas que elas precisam prestar atenção no que estão fazendo. Às vezes as pessoas votam até corretamente, mas pecam demais, mas erram demais. E acaba que Deus usa as autoridades para mostrar para aquela população de que elas precisam voltar-se para Deus, de que elas precisam corrigir os seus atos. Uma das promessas que Deus faz a Salomão, que quando o povo clamasse, é que ele restauraria as questões políticas da nação. Deus permite para mostrar às pessoas que elas precisam estar com Deus e não com o mundo, e não com o diabo. Mas também Deus permite, porque Deus deixa as pessoas segundo a sua própria vontade. As pessoas pecam tanto, as pessoas erram tanto, as pessoas lutam tanto contra Deus, que chega uma hora que a palavra de Deus diz: o meu espírito não contendará com o homem. E ele deixa as suas próprias paixões, as suas próprias vontades. E a pior coisa que pode acontecer para o homem,
a pior coisa que pode acontecer para a mulher, cristã ou não, é quando Deus deixa essa pessoa à sua própria vontade. Porque nós não sabemos fazer nada. Tudo que fazemos é lixo. Tudo que procuramos fazer é porcaria. Porque nós não conseguimos, a palavra de Deus diz que os homens conseguem até fazer caminhos bons, mas às vezes esses mesmos caminhos levam para um outro caminho, que é um caminho mau. Porque a gente não sabe, sem Deus, a gente não sabe decidir bem, a gente não sabe escolher bem, e a gente não sabe ser líder. Por isso que Jesus falou na oração: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. Para isso, nós precisamos orar, interceder pelas autoridades. Dito isto nesta breve introdução, antes ainda, na última parte, nós precisamos entender que a intercessão pela autoridade, ela deve ser uma prioridade das nossas rotinas de oração. Ou seja, ela precisa estar sempre nos nossos lábios. Toda vez que eu me ajoelhar no templo ou em casa, eu preciso lembrar das autoridades. Porque Paulo diz: admoesto-te, pois, antes de tudo. Esse antes de tudo quer dizer com prioridade. Admoesto para que você faça com isso, com vigilância, sempre lembrando e colocando nas listas de prioridade que precisamos interceder, fazer súplicas, intercessões e ações de graças por todos os homens e pelos reis. Dito isto, voltemos ao Salmo de número 20. O Salmo de número 20 é um salmo escrito, há algumas pessoas que questionam se foi realmente Davi quem escreveu, ou se foi alguma outra pessoa, e ele acabou usando esse salmo para toda vez que está se preparando para ir para a guerra, a congregação, a nação de Israel cantava esse salmo. Mas a tradição mostra que foi o próprio Davi quem escreveu este verso. Foi o próprio Davi quem escreveu esta canção. Nós vamos observar na história de Davi que ele era um homem de guerra. Ele era um homem, tanto que era de guerra, que Deus não permitiu que ele construísse o seu próprio templo. O templo de Deus só permitiu que fosse construído por Salomão. Porque nas mãos de Davi tinha muito sangue. E olha que poderia ter mais, porque ele não quis matar Saul, quando esteve muitas vezes próximo, com razão e até com o direito de o fazer, mas não fez. De qualquer forma, Davi era um homem de muita guerra. Só que as guerras que Davi ganhava era uma coisa impressionante, porque todas as guerras que Davi ganhou, ele estava em desvantagem. Pode observar, ele ainda era jovem quando enfrentou Golias. Ele ainda era jovem quando começou a entrar no exército de Saul. E quando ele começou a ir para as guerras, ele ainda era jovem quando as mulheres começaram a cantar que Saul matou milhares e Davi matou aos muitos milhares. Ou seja, sempre Davi esteve em desvantagem em relação ao inimigo. E quando ele percebeu que estava em vantagem, que esquecia que precisava de Deus, que precisava da unção de Deus, que precisava do Espírito Santo de Deus, ele perdia a guerra. Então Davi, talvez aqui já na sua metade do seu reino, ele percebe que apesar da sua capacidade de ganhar guerras, apesar das suas armas, apesar do seu preparo que ele se preparou, apesar das suas habilidades, ele precisava de Deus. E quando nós falamos em guerras, nós precisamos entender que nós estamos em uma. Todo ser humano, crente ela ou não, ela está em uma guerra, ela está em uma batalha espiritual. E essa batalha não é contra carne nem sangue, é contra as hostes celestiais da maldade. Só que também há uma questão de que nessas regiões celestiais e regiões territoriais, o nosso inimigo, ele está usando os poderes, ele está fazendo com que, criando fortalezas,
criando mecanismos para dominar as nações através das autoridades. Lembre quando Daniel, ele estava orando, pedindo resposta a Deus. Na verdade, ele estava orando, pedindo interpretação a Deus, e que a resposta, a oração dele foi ouvida, a oração dele foi respondida, mas o príncipe da Pérsia, ele impediu que o mensageiro chegasse até Daniel. Ou seja, aquele país tinha um demônio que era responsável pela condução daquele país, instruindo leis que levam as pessoas à carne, instruindo leis que levam as pessoas a seguirem a demônios, instruindo leis que afastam as pessoas completamente de Deus. Esse mesmo demônio impediu um mensageiro de Deus entregar uma resposta a Daniel. Porque todos os países, todas as regiões, eles têm, os demônios colocam principados, colocam potestades para poder governar estas nações. É por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos interceder o tempo todo e com diligência pelas autoridades, para que a influência de Satanás não chegue nele. Porque o demônio que impediu, o príncipe que impediu o anjo do Senhor levar a mensagem de Daniel, não impediu por muito tempo. Deus mandou outro e mandou a resposta para Daniel. Quando a igreja intercede, quando a igreja permanece na oração, o país pode ser idólatra, mas a resposta de Deus chega. Quando a igreja busca a Deus, quando a igreja clama a Deus, coloca as autoridades na mão de Deus, a resposta de Deus chega. Deus muda reis, Deus muda presidentes, Deus muda quem quer que seja. Ele faz acontecer para ouvir a intercessão daqueles que buscam a Deus. Por isso nós precisamos pedir a Deus. Deus abençoa as autoridades. Deus ajuda os políticos. Deus proteja os policiais. Deus dá graça aos juízes. Deus dá ajuda aos patrões. Deus ajuda aos líderes religiosos. Deus ajuda a todo tipo de autoridade que você conhece. Porque é assim que Deus, nós abrimos a chave que libera as bênçãos de Deus e afasta a influência do diabo e dos seus anjos naquela região. E nós não esqueça que nós oramos para Deus expulsar os demônios que estão na região de Portugal, para Deus expulsar a influência, quebrar a influência de Satanás em Portugal. Nós oramos para que Deus traga salvação e avivamento para Satanás, para a igreja do Senhor, mas nós precisamos, além de incluir a igreja do Senhor, incluir o meu vizinho, incluir a minha vizinha, incluir o meu colega de trabalho ou de escola, nós precisamos colocar aqueles a quem Deus instrumentou de autoridade. Eu preciso pedir a Deus pelo meu pastor. Eu preciso pedir a Deus pelo vereador. Mas ele é um problema. Problema dele. Porque eu preciso pedir a Deus. Se for preciso, Deus muda ele e coloca outro. E é assim que tem acontecido. Vocês acham que essas coisas que estão acontecendo no mundo, no cenário político do mundo, são coisas aleatórias? São coisas que afastam da questão da presença, da intercessão da igreja, ou da falta de intercessão da igreja? Quando a igreja para de orar pelos políticos, quando a igreja esquece das autoridades, só quer saber de carro, só quer saber de casa, só quer saber das coisas aqui, e esquece de proteger as suas autoridades, só porque essas autoridades são homossexuais, só porque essas autoridades são problemas para a igreja. Quando a igreja esquece, elas pioram, e as coisas pioram. Mas quando a igreja lembra, até o endemoniado Deus usa para abençoar a igreja. Quando a igreja ora, Daniel cresce na Babilônia.
Quando a igreja ora, José vira governador do Egito. A igreja precisa orar, pedir. Ó Senhor, o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Peça. Aqui pode ser Davi, pode ser outra pessoa, mas está pedindo a proteção para o seu líder. Israel já tinha passado por um líder que começou bem e acabou muito mal. Mas a missão da igreja, a missão do judeu era orar, interceder, pedir a proteção do seu rei. Davi fez isso. E quando ele assumiu o reino, era a hora dele, de o povo, prostrar perante o Senhor e pedir a sua proteção. A situação pode estar feia, caótica, mas é hora de orar. É hora de apresentar e ter misericórdia desses homens. Ter misericórdia dessas mulheres, porque eles não foram só investidos de autoridade e estão no poder, eles só não têm aquelas dificuldades de gerir as coisas políticas, as coisas judiciais, eles não têm só autoridade para gerir as questões policiais. Tem demônios que estão atrapalhando as suas vidas, atrapalhando que Deus instrua, atrapalhando que Deus queira fazer as coisas em prol dele. Por isso peça. Segunda coisa que nós aprendemos com Davi, ou quem escreveu para o rei, é que quando nós pedimos a Deus pelas autoridades, nós precisamos da submissão. Porque, irmãos, o ser humano é um problema. Eu ouço muita gente dizer, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E não é bem assim. Porque toda pessoa que tem poder, ela corre o risco da arrogância. Toda pessoa que tem poder, ela corre o risco de elevar o seu ego. Veja, o rei da Babilônia viu Deus operar, mas chegou um momento que cresceu. Chegou um momento que ele não conseguia enxergar que era Deus e não ele. Todas as pessoas que têm algum tipo de poder, ela tem esse perigo do ego crescer. Mas nós temos que pedir que elas vençam, mas vençam segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus. Davi ia para lutar preparado para ganhar e preparado para morrer. Porque ele sabe que na batalha, quem decide quem vence, quem decide quem perde, é o Senhor. Se Deus permitisse que ele morresse na guerra, era a vontade de Deus. Portanto, ele precisava ser submisso à vontade de Deus. Nós precisamos pedir a Deus que o reino de Deus venha à terra e que os políticos estejam alinhados à vontade e à graça e o poder de Deus. Versículo 4 diz: conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. É os desígnios de Deus que precisam ser cumpridos. É o propósito de Deus. Às vezes nós queremos fazer uma coisa de um jeito, aí vamos orar, Deus diz, não, é por aqui, meu desejo é outro. Na política, no setor policial, no setor judicial, todos os tipos de autoridade também é assim, irmãos. As pessoas planejam uma coisa, mas aí Deus vai colocando mente, vai colocando pensamento, vai colocando, mostrando as coisas e aí vai mudando. E é aquele negócio, né? O projeto vai se adequando de acordo à realidade. Mas não, é Deus encaminhando as coisas para o seu devido lugar, para que o Senhor, para que a vontade de Deus, de fato, aconteça nas nossas vidas. Portanto, precisamos pedir, precisamos que Deus, que a nossa oração seja entre em submissão à vontade de Deus. Não é só as vontades do político, mas a gente precisa entender que se ele está lá, é porque Deus permitiu. Irmãos, essa mensagem não é uma mensagem que tenta te afastar,
que tenta te impedir de lutar pelos seus direitos políticos, econômicos, da nação onde você mora. Não é uma mensagem que impede de você ir para as ruas protestar, bater panela, bater o que seja. Não é uma mensagem para isso. Porque, na verdade, se a gente for olhar na Bíblia, Deus vai instruir que as pessoas lutem pelos seus direitos. Não é isso que eu estou pregando. Só que eu estou pregando, mostrando uma arma que é muito mais poderosa do que o protesto, é muito mais poderosa do que a murmuração, é muito mais poderosa do que a guerra, é muito mais poderosa do que a luta. A oração faz coisas que a gente nem percebe, mas Deus faz as coisas acontecer. Eu sei que eu e você temos direito de estar nas ruas reclamando do presidente. Eu sei que nós temos direito de reclamar ao juiz os nossos direitos. Mas nós sabemos que às vezes eles estão sob influência de Satanás. Por isso, em qualquer circunstância, antes de ir para as ruas, antes de ir para o tribunal, antes de ir para a guerra, vamos para o joelho, orar e buscar ao nosso Deus, para que Deus mude a situação. Certa vez no Brasil, uma igreja estava em dificuldade com seu pastor. O seu pastor era uma bênção, começou bem, mas o seu pastor começou a enveredar-se pela política, a priorizar a administração, a parte mais técnica, e foi esquecendo o cajado, foi esquecendo da Bíblia. Não era ele mais quem pregava os cultos de doutrina, não era ele mais quem pregava, não era ele quem mais ensinava, era sempre gente chegando para poder atrair as multidões, e ele ficou mais focado nas questões administrativas da igreja, que não é errado, porque isso é função do pastor também. Só que a igreja começou a cansar disso, porque toda vez que o pastor pregava, via que não tinha unção, via que não tinha graça. Sabe o que muitas igrejas fazem quando isso acontece? Muitas igrejas, o ministério se reúne e faz abaixo-assinado. Muitas vezes os próprios membros também se reúnem e faz abaixo-assinado. Começa a distribuir zap por aí, fazendo acusações, fazendo um monte de coisas que é vergonhoso até dizer para um crente que está fazendo no meio da igreja. E com um propósito até interessante, até correto. Mas essa igreja tinha ensinamento. Essa igreja eu acho que era bereana. Ela não tinha conversa de, vou fazer protesto, não. Essa igreja começou a orar. Deus, ou ajuda o pastor a pegar o cajado de volta, ou muda ele. E Deus atendeu a oração. Deus ouviu o clamor. E a igreja aprendeu que não pode esquecer de orar pelo pastor, só porque o pastor está numa bênção, só porque o pastor está decolando. Sabe o que aconteceu? O pastor não foi mudado. O pastor continua, mas o pastor voltou a ter o cajado. O pastor voltou a ter palavra. O pastor voltou a administrar as questões da igreja. Voltou. Continuou fazendo o seu mesmo papel, mas voltou a fazer a sua principal função, que era orar, estudar a palavra de Deus e entregar uma palavra com força, uma palavra de vida, uma palavra de saúde, uma palavra de poder, a palavra de Deus. A oração. Se Deus faz isso na igreja, a gente já sabe pela história que Deus faz também na política. Se você acha que o juiz está mal, a Bíblia diz que Jesus ensinou que uma parábola, que um juiz que era injusto e que não temia a Deus, atendeu a uma oração, atendeu a um pedido, por mesmo que ele achando que fosse a insistência da mulher, e que de fato fosse, mas na verdade Deus estava guiando, porque se ele não ouvisse, se ele não obedecesse, Deus tirava ele e colocava outro, até Deus ouvir a oração daquele que estava insistindo. Quem pode dizer amém?
pedir, e esta petição precisa estar submetida à vontade de Deus. Não interessa se é esquerda ou direita, crente anda é para frente, olhando para o alto, servindo a Jesus. Se tem alguma coisa política, até pode, mas é olhando para frente. Não é para os lados cai aos 1000, para os lados cai aos 10.000, mas para frente você fica de pé. A terceira ação, a terceira atitude na intercessão pelas autoridades ainda envolve gratidão. O versículo 5 diz: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões, ou seja, levantaremos a bandeira da vitória. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Eu peço, esse pedido está submetido à vontade de Deus, mas ainda sou grato a Deus pela vitória dos meus líderes, pela vitória daqueles que estão no poder. Irmãos, todo mundo vai se apresentar diante de Deus e vai mostrar a Deus os seus atos, principalmente a que Deus confiou a algum cargo de autoridade. Por isso descanse, irmãos. Se aquele político, se aquele pastor, se aquele policial está vencendo, agradeça a Deus, porque Deus está no negócio. Toda vez que nós nos alegramos com a desgraça de uma pessoa, Deus traz a mesma desgraça da pessoa para nós. É pesado, é forte, mas essa é a verdade. Por isso nós devemos dar graças a Deus. E a palavra de Deus diz: sendo gratos em todas as coisas. Quem pode dizer amém? Amém. Salmo 20 ainda traz 3 certezas que o salmista tinha na questão de se apresentar diante de Deus, de que se o povo buscasse a Deus em seu favor, não esqueça que Davi era a autoridade. Não esqueça que Davi era o rei. E Davi sabia que se ele não fizesse as coisas certinhas, ele ia ser tirado. Porque pode ser reinado o que for, se não obedecer a Deus, sai, mano. Mas ele sabia que se o povo, se ele confiasse no Senhor, as suas vitórias, 3 coisas aconteceriam. Ele tinha 3 certezas, na verdade. Uma é que ele tinha uma arma mais poderosa do que todos os armamentos das nações. Versículo 7 diz o seguinte: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Isso aqui quer dizer, tem nações que acreditam que a sua economia vai ficar assim para sempre. Tem nações que acreditam que o seu dinheiro vai ser para sempre. Tem nações que acreditam que o seu exército é imbatível. Tem nações que acreditam que a sua arma, a sua bomba atômica, a sua bomba, que seja qualquer, que seja a potência, que possa destruir até uma nação inteira, ela é de fato poderosa. Só que Davi sabia que tinha uma arma muito mais poderosa do que todas essas juntas, que era o nome de Deus. Uns confiam em carros e outros em cavalos. A moeda, o exemplo de força, de poder que as nações tinham. Mas
nós faremos menção do nome do nosso Deus, do nome do nosso Senhor, do nome do nosso Salvador. Não é a minha inteligência que vai me dar vitória, não é a minha conta bancária que vai me fazer próspero, não é as minhas posses que me vai dar garantia para uma vida confortável. É o nome de Deus que vai fazer proezas. É em nome de Deus que os demônios são expulsos. É em nome de Deus que os doentes são curados. É em nome de Deus que o sol, que a lua, que as estrelas para o profeta, para o juiz, para o líder promover uma vitória, para Josué ganhar a guerra. É o nome de Deus. Em nome de Deus nós paramos armas, nós paramos balas, nós impedimos destruição em massa. Em nome de Deus nós acabamos com bombas. Em nome de Deus nós destruímos até a economia, porque é o nome de Deus. Enquanto os homens acham que a sua força está nessas coisas, enquanto eles enfrentam um exército que ora, um exército que confia em Deus, eles perdem, porque o nome de Deus é mais forte do que qualquer arma. Só que para ter o nome de Deus, você precisa estar alinhado com Deus. Não use o nome de Deus em vão. É um dos mandamentos de Deus. Por isso que nós precisamos viver em santidade. Por isso que nós precisamos viver descansados no Senhor, confiados no Senhor, para que o seu nome de fato tenha poder. Uma das nossas orações aqui é: Deus, faça o seu nome grande na vida dos nossos irmãos. Faça o seu nome grande, o teu nome grande, ó Deus, na vida do irmão lá no trabalho. Faça o teu nome grande, ó Deus, na vida dos nossos adolescentes na sua escola. Faça o teu nome grande, ó Deus, na vida dos nossos líderes, na vida dos nossos pastores. Fazer o nome de Deus grande, porque o nome de Deus tem poder. Davi tinha uma outra certeza, o salmista tinha uma outra certeza, é que Deus dá a resposta. Agora sei, versículo 6, que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Irmãos, a palavra de Deus diz que se apresentarmos a Deus em oração, precisamos fazer isso com fé, sem duvidar. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que sem fé qualquer oração é nula. É a fé que nos liga de fato a Deus, porque com fé nós agradamos a Deus. De tal forma que Jesus, quando andou na terra, ele encontrou algumas pessoas, ele encontrou pessoas com fé. Ele viu que os seus discípulos tinham um limite de fé, senão eles não tinham convocado. Ele viu que muitas pessoas procuravam a ele, e essas pessoas realmente acreditavam nele. Jesus viu, Deus percebeu que elas tinham fé, que elas acreditavam. Aquela mulher, por exemplo, que tocou na orla do Senhor, Jesus percebeu que ela acreditava. Aquele homem que clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus percebeu que ele tinha fé. Mas Jesus fez um testemunho poderoso, com pelo menos duas pessoas. Uma foi a mulher sunamita, que se prostrou diante de Jesus e pediu: Jesus, cura minha filha. Jesus disse: os cachorros, a comida não é para os cachorros. Mas ela mostrou fé. Quem tem fé tem persistência. Falou: Jesus, os cachorrinhos também comem migalhas.
As migalhas do Senhor são suficientes para curar a minha filha. As migalhas do Senhor são suficientes para mim. Não precisa de muita coisa. É só uma migalha. Aí Jesus diz: que fé poderosa. Irmãos, Jesus não foi surpreendido por ninguém na terra. Tentaram surpreender Jesus com a mulher adúltera. Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles, envergonhados, voltaram com as suas pedras. E outros grandes exemplos em que eles tentaram a Jesus dizendo: olha, Jesus, é lícito que eu pague os impostos? Jesus diz: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E quem perguntou voltou frustrado, porque estava tentando a Jesus. Mas aquela mulher, Jesus não teve outra resposta senão dizer: filha, a tua fé te salvou. Temos que ter fé. E às vezes nós precisamos surpreender Deus. Às vezes nós precisamos fazer com que Deus nos surpreenda conosco, de tal forma que Ele não tenha outra saída a não ser dizer: filho, filha, a tua fé te salvou. Nós precisamos ter a certeza de que Jesus está nos ouvindo. E se temos a certeza que Jesus está ouvindo, a terceira certeza que nós precisamos ter é que, além de Ele ouvir, Ele dá a resposta, Ele dá a vitória. Versículo 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos. Ou seja, é possível que nós em algum momento esteja caído, mas os que curvam e caem ficam prostrados, perecem. Mas nós, quando buscamos ao Senhor, nos levantamos e estamos de pé. Nós 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 estamos de pé. Meu irmão, a palavra de Deus diz: olha, não coloque a sua alegria na vitória, não coloque a sua alegria nos milagres, não coloque a sua alegria nas coisas que você conquista. Coloque a sua alegria está de pé, com o seu nome escrito no livro da vida, que é a melhor vitória que uma pessoa pode ter. É uma oração pelo rei na guerra. É uma oração que nos instrui a orar pelas autoridades. Mas é uma oração que segue todos os protocolos de todas as outras orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, não nos deixe faltar nada. Ó Senhor, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Seja assim, Senhor, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todo sempre. Amém. A única diferença aqui é que não tinha o pai. No Antigo Testamento eles ainda prestavam reverência ao Senhor, mas nós estamos na dispensação da graça. E na dispensação da graça, a conversa é entre pai e filho, filho e pai. Eu sempre me questionava com algumas coisas que aconteciam. Aqui a maioria é brasileiro, então dá para falar isso, e muitos que estão nos ouvindo estão no Brasil, de que a igreja está crescendo e a corrupção continuava do mesmo jeito. Como é que a igreja cresce e corrupção também continua do mesmo jeito? A violência se alastrando. Eu sou de um tempo, que meu pai também é pastor, os irmãos aqui sabem, que meu pai chegava numa cidade, por exemplo, a gente chegou em Nova Soure,
Uma cidade que tinha 30 mil habitantes. E todo dia tinha um acidente de moto, porque a cidade era toda esburacada. Aí meu pai se inquietou com isso, não com os buracos, que também se inquietou, mas o que se inquietou mesmo foi com os acidentes de moto, que era todo dia morria gente. Era 3, 4, 5 acidentes e 1 morto por dia. Aí não, essa conversa, aqui tem crente que ora, aqui tem crente que clama a Deus, que nós vamos apresentar a Deus essa causa. Quem é que resolve a questão das estradas que está provocando acidente? É as autoridades políticas. Quem é que resolve, quem controla o trânsito, que impede as pessoas de sair numa moto sem capacete, sair numa moto sem documentação, sem a instrução? As autoridades policiais. Vamos começar a orar, vamos começar a clamar a Deus. Meu irmão, não deu 15 dias, o prefeito começou a arrumar a cidade do nada, a polícia começou a fazer blitz do nada, acabou o acidente, acabou problema de lixo, acabou o problema de buraco, porque a igreja começou a orar. Eu sei que nós precisamos orar por salvação, é a prioridade. Eu sei que eu preciso orar para que os demônios sejam expulsos, é a prioridade. Mas Paulo também disse que é prioridade orar pelas autoridades. Para quê? Para que vivamos bem, para que vivamos bem, para que vivamos bem e em paz. Essa é a promessa da mensagem de hoje. Se orarmos pelas autoridades, mesmo aquela autoridade que a gente não gosta, Deus vai nos proporcionar paz e tranquilidade. Fique em pé em nome de Jesus. A gente sabe que orar é sempre estar na presença de Deus. Orar é conversar com o Pai. Orar é dialogar com o Todo-Poderoso. Orar é abrir a chave dos céus na terra. Orar é ter a certeza de salvação e proteção. Orar é ter comunhão com Deus. Nós podemos fazer isso colocando os nossos líderes nas mãos do Senhor. Fazendo isso, você vai ver a mudança acontecer. De tal forma que às vezes até quando você ora por outro país, Deus ouve a oração de outra nação para que este país mude. Quem lembra do Afeganistão? Nos anos 2000, a igreja em Sergipe e na Bahia e em Alagoas começou a colocar o Afeganistão nos joelhos, nos cadernos de oração, porque os missionários que estavam lá estavam sofrendo. 2001, promoveu-se um grande acontecimento, e daquele acontecimento, o mundo voltou-se para o Afeganistão, e Deus tirou quem estava perturbando do Afeganistão. Eles estão voltando porque eles esqueceram de orar, mas quando buscou a Deus, Deus tirou. Nós estamos em um país que diz que é um país tranquilo. Nós estamos em um país, Portugal, que se fala que é bom de viver e que na verdade é. Nós podemos andar nas ruas sem ter a preocupação de ser assaltado. Mas nós precisamos orar para que isso se mantenha. Porque se a gente esquecer de orar, começa a vir muito imigrante. Começa a vir uns brasileiros para cá. Mas graças a Deus, que Deus ouviu a oração e trouxe os brasileiros que oram. Os brasileiros que são santos. Os brasileiros que são fogo. Os brasileiros que vieram colocar a proteção de Deus sobre esse país. Que mesmo nos momentos de dificuldade, essa igreja está orando a Deus. Por isso, nesta noite, nós vamos levantar um clamor por Portugal. Nós vamos orar por todas as autoridades. Nós vamos apresentar todos que estão imputidos de autoridade. Nós vamos colocar todos eles nas mãos do Senhor. E teremos a certeza de que a paz e o gozo
continuará neste lugar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer pelo privilégio de estar na tua presença, pelo privilégio de fazer parte do teu reino, de fazer parte da tua cidadania, ó Pai, de que o Senhor nos fez peregrinos na terra, e neste lugar, ó Deus, nós queremos como peregrinos apresentar esse país nas tuas mãos, e nós sabemos que nós podemos fazer isso através das autoridades. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus, abençoa aos políticos a partir do presidente, abençoa os policiais a partir da autoridade máxima do general, abençoa aos juízes, abençoa, ó Deus, aos empresários, abençoa, ó Senhor, aos pastores, abençoa, ó Deus, a qualquer tipo de pessoa que tem autoridade sobre outras pessoas. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos a tua paz, pedimos a tua bênção, pedimos a vitória para eles, pedimos, ó Deus, que os demônios que operam para impedir que eles recebam de ti a instrução, nós, ó Deus, nós agora repreendemos os demônios de Portugal que atrapalham os políticos, nós repreendemos os demônios que atrapalham os juízes, nós repreendemos os demônios que atrapalham os policiais, nós repreendemos os demônios que atrapalham os empresários, nós também repreendemos os demônios que atrapalham, que pressionam, que oprimem os pastores, em nome de Jesus, em nome de Jesus, confiados na vitória, te damos graças, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está aqui, neste lugar, nesta cidade, neste país.